história vai começar. QAP, pode chamar no podcast da ocorrência, você vai escutar. Era noite na cidade, ninguém podia prever. Uma chamada no rádio fez tudo acontecer. Viatura na avenida, adrenalina no ar. Cada caso tem um rosto, cada voz tem que contar. Fatos reais, histórias vividas, momentos marcados pra vida inteira, contadas por quem estava na ocorrência, na linha de frente, sem brincadeira. No QAP Podcast, muita história você ouvirá, de quem viveu, de quem correu e nunca deixou de lutar. No QAP Podcast, toda ocorrência tem voz, são fatos reais, histórias policiais, vividas e contadas por nós. Tem perseguição na estrada, tem resgate e confusão, tem o medo e a coragem batendo forte no coração. Cada esquina guarda um caso, cada rádio uma missão, e quem estava ali presente hoje conta essa emoção. Quando o rádio chama, ninguém pode parar. Quem vive a ocorrência tem muito pra contar. Entre o perigo e a esperança fica a memória no olhar. No QAP Podcast, muita história você ouvirá, de quem viveu, de quem correu e nunca deixou de lutar. No QAP Pode ir? Vai lá, Ladinho. Vamos lá, aqui mais um QAP Podcast Histórias de Polícia. Hoje nós temos nosso convidado aqui especial, a pessoa que, olha, que entende de segurança aqui na região de Brasília, seja em vários outros locais. E também queremos agradecer aos Santos Advogados Associados, Seguro Jurídico para Militares e também Bombeiro. E estamos aqui com o nosso Tenente Valmir também, que vai nos ajudar aqui, e Dr. Cláudio Santos ali, também o Major, que também vai ajudar nós a fazer essa roda de amigo aqui, com algumas perguntas aqui para o nosso Fraga, né? Então, Dr. Cláudio, pode apresentar a nossa autoridade aí para... Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Coronel Fraga, porque quando ele foi para a política, Coronel Fraga. E nós vamos contar algumas histórias dele, desde lá da 5ª CPMID. Vou pedir para ele se apresentar e contar algumas histórias de polícia. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar por essa iniciativa de vocês. Eu acho que as histórias da Polícia Militar, elas têm que ser revividas, porque, infelizmente, são outros tempos. Talvez nós não possamos nem exercer o papel de polícia que a gente exercia há 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, a gente sabe que o policial que faz uma boa ação, que trabalha em prol da sociedade, muitas das vezes ele é ignorado. Meu nome é Alberto Fraga, João Alberto Fraga Silva. Eu entrei na Polícia Militar em 1975, fiz 4 anos de academia. Chegando em Brasília, eu fui fazer academia em Minas Gerais, voltei para Brasília, trabalhei no 1º Batalhão. Depois do 1º Batalhão me mandaram para o Cefap, né? O Cefap era lá no Gama, e eu fiquei lá 7 anos como castigo, porque eu tive um problema com um coronel. O coronel, comandante do batalhão, queria que eu hasteasse a bandeira e não descesse o símbolo dele. Eu falei, não. Eu saindo da academia, conhecendo lei como eu conhecia, falei, não, a bandeira nacional, ao ser hasteada, não pode ter nada acima dela. E o coronel, na frente de todo mundo, falou, não, mas eu estou mandando. Eu falei, mas eu não vou cumprir sua ordem. E aí, no dia seguinte, eu já estava transferido lá para o Gama. E lá eu fiquei 7 anos, onde eu aprendi a ser policial. Eu formei vários policiais, 32, 33, 34. De lá eu saí, fui fazer educação física no Rio de Janeiro. Quando eu retornei, voltei lá para o 3º Batalhão. Enfim, a minha trajetória, fui para a cavalaria, trabalhei muito bem na cavalaria, um quartel maravilhoso. E depois Deus me colocou na 5ª Companhia da Polícia Militar. E lá é que as nossas histórias aconteceram. A gente via que a tropa era uma tropa muito marginalizada, não tinha o seu devido valor reconhecido,
E eu cheguei lá, né, de uma forma despretensiosa e motivei a tropa e os resultados, o Cláudio, o Valmir, não sei se o Aladinha passou por lá, mas sabem o que é que nós fizemos. Nós chegamos na Ceilândia, ela era a primeira em criminalidade. E nós deixamos a Ceilândia em 2 anos, passou a ser a penúltima em criminalidade. Isso tudo, né, com uma tropa motivada, conseguimos coisas que, na verdade, nenhum outro batalhão conseguia. Eu colocava de 25 a 30 viaturas por dia de serviço. Os outros batalhões não botavam nem 5. Mas nós conseguíamos porque a tropa ia na rua, pedia apoio para os comerciantes e os comerciantes correspondiam. Outra coisa, para você novinho que não sabe a história da Polícia Militar. Os primeiros coletes à prova de bala que a Polícia Militar recebeu foi a nossa companhia que recebeu. Eu descobri que o Banco do Brasil tem uma verba específica para a segurança pública. E eu fui lá no gerente do banco e falei, quer segurança? Eu quero, meu policial também quer. Então você tem uma verba aí, eu quero que você me compre 35 coletes, né? Eu consegui 35 coletes à prova de bala. E naquele tempo, não é como hoje não, que o colete praticamente é de uso pessoal, né? Naquele tempo a gente tinha que dividir. Né? O pessoal usava um colete, passava para o outro, e eu me recordo que eu estava de férias e um policial deu uma entrevista, levou um tiro, pegou no colete. E aí o repórter perguntou para ele, eu não lembro quem foi o sargento, era um sargento, ele falou bem assim, hoje eu estou vivo graças a esse colete que o Santo Fraga nos deu. Quer dizer, você lembra disso? Essa ocorrência foi no posto de gasolina na 22 da Guariroba. Aí, ó. À noite, a guarnição chegou, o posto estava sendo assaltado e os assaltantes pegou a guarnição desprevenida e atiraram por trás da viatura. E a bala passou pelo banco e parou no colete. Não foi só um disparo, não. Parece que foram né? 2. Então são essas coisas que eu me orgulho muito. Eu digo que meus 5 mandatos de deputado federal, mas eu nunca tive assim uma realização profissional como eu tive na 5ª Companhia de Polícia. Hoje, 8º Batalhão. Isso. Fraga, quando você fala assim para os novinhos, porque eu ouvi nas histórias do doutor Fraga, do doutor Cláudio, como a do tenente aqui, e outras pessoas já foram aqui, vieram visitar o nosso podcast. Hoje, porque eu vejo que vocês trabalhavam com muito amor na época, né? Sim. Muito amor, dedicação. Hoje você acha que tem condições da polícia de hoje trabalhar da forma... A diferença é que no meu tempo, o policial tinha orgulho de ser policial. Ele tinha orgulho. Ele valorizava a sua profissão. Depois que nós aumentamos o grau de instrução da nossa tropa, por incrível que pareça, isso se perdeu, né? O policial hoje, ele é mais preparado? Mas antigamente o policial era mais dedicado. Vocacionado, exatamente isso, né? Então, que sirva, assim, quando eu falo os novinhos, não é de forma pejorativa. Estou repetindo, porque tem pessoas que ao ver esse podcast, vai colocar lá Fraga, desmoraliza os novinhos, né? Uns caras que não tem o que fazer e fica falando merda aí, adoidado. Então, quando eu digo os novinhos, eu estou me referindo a essa tropa nova, que tem o 3º grau, né? O pessoal mais especializado, Bom equipamento para trabalhar. No nosso tempo, não. No nosso tempo era na raça. Era na raça, no peito e na raça. 38 na cintura. 38 velho, né? E olha, só quem trabalhou naquela época, e aqui tem 2 testemunhas, que sabem o que é que nós passamos. Porque porque quando ele falou que dos 30 coletes, aí eu fiquei imaginando, hoje tem várias praças hoje que estão rondando nas ruas, né? E às vezes a gente se depara com 10, cada um tem um colete hoje, seu próprio, né? Não, hoje é pessoal. O que fica imaginando hoje é pessoal. 30 policiais. Uma coisa que eu estou tentando, colete, né? e eu espero fazer o meu último mandato, se Deus quiser, uma coisa que eu venho lutando há muito tempo,
São duas coisas para o policial militar que eu quero deixar como legado. Primeiro é que o policial militar, ele, depois de 30 anos de serviço, ele receba da caserna, da corporação, a arma de fogo que ele trabalhou. É inadmissível você não ter esse policial com a arma, né, que ele trabalhou. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. E a outra, que eu quase consegui, na época que eu tinha a oportunidade de indicar os comandantes, era uma assessoria, um corpo jurídico para defender o nosso policial. Isso é muito importante. Nós temos vários praças formados, bacharéis em direito, oficiais, que podem muito bem, a polícia pode transformar, fazer um corpo jurídico e esse corpo jurídico defender os nossos policiais. Não como é hoje. Eu fui vítima disso. Eu cansei de fazer, a gente tinha que fazer vaquinha, rifa, para pagar os advogados, porque a corporação não dava o respaldo jurídico. E você, como advogado, Cláudio, você sabe disso. Nosso policial é muito dependente, fica nas mãos, né, dos advogados e, às vezes, não tem como pagar os honorários. Essa é a verdade, não tem. Então, se ele se envolveu numa ocorrência defendendo o Estado, quem tem que defender o policial é o Estado. Isso. Ô, coronel, aqui vou falar coronel, não vou falar deputado agora, porque nós vamos falar sobre polícia. Chama de Fraga que é melhor. Ou então Fraga, beleza. Então, Falou Fraga, o Brasil todo já identifica quem é a pessoa. Uma coisa, nós vamos querer que o senhor conte algumas histórias boas, histórias de polícia. Eu queria, inclusive, escutar do Papaléguas, mas do Papaléguas vamos deixar para o finalzinho, mais para o final. É a melhor história. É a melhor história. Então, eu gostaria que o senhor contasse alguma história da época do senhor na Quinta CBMID, história assim que marcou uma ocorrência que se... Uma ocorrência. Digo mais, o senhor deve ter história como oficial do dia. Trabalhou como tenente no 3º Batalhão? Sim. No Gama? Também, pode ser Deve ter também. algumas ocorrências que... Não, que formaram mas esse major que chegou até a 5ª Companhia. Teve uma estrada percorrida. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no Gama, eu tenente, e muito vibrador, muito, né, tinha um vagabundo lá no Gama que era perigoso, tinha fama de valente, de bravo, que era um tal de Branquinho, né? E na época eu reuni minha guarnição e falei, nós vamos prender esse cara, vamos sair, vamos prender esse cara. E realmente nós saímos e acabamos prendendo ele. A cidade teve um sossego, né? E a gente fazia o seguinte, que no Gama, a gente começava ali, fechava o puteiro, que era na quadra 5 ali, e quando a gente fechava aqui, os vagabundos corriam para uma outra quadra lá, que eu esqueci o número, e depois daqui, eles iam lá para o posto. Então a gente começava a imprensar eles, jogando eles, mas por final a gente prender todo mundo lá no posto. Lá no posto, que hoje é o centro ali do Gama, né? Então, eu sempre tive esse negócio, eu sempre fui um cara que eu fiz o meu primeiro curso superior para sair da polícia. Fiz o segundo para sair da polícia. Fiz o terceiro para sair da polícia e não saí. Por quê? Porque eu sempre tive amor à corporação. Então, eu sou bacharel em Direito, Educação Física e Administração de Empresa. E nunca pensei em sair da corporação. E quando eu digo que eu sinto saudade do meu tempo da polícia, hoje como deputado, é porque verdadeiramente é onde a gente se realiza profissionalmente. Eu chegava em casa, quando a gente prendia um bandido perigoso, eu chegava em casa com a alma lavada. E era isso que a tropa gostava. Lá na 5ª Companhia, eu criei muitas coisas. Como, por exemplo, a escala 12/60, motorizada, quem criou fui eu. Na época, todo mundo era contra, os comandantes eram contra, e eu mantive a 12/60. Porque só quem passa 12 horas sentado dentro de uma viatura sabe o que é 12 horas de serviço, né? Então, tinha que descansar 60 horas. Isso era o mínimo. Outra coisa que eu criei na companhia foi a recompensa. Policial que pegava uma ocorrência de vulto, a gente dava uma folga. Policial que pegava o flagrante e que ficava na delegacia quase que um dia inteiro, esse homem ficava, eu dava a folga seguinte.
Tudo isso motivava o pessoal. Não tem dúvida. Tudo isso motivava o pessoal. Então, se eu for contar aqui as histórias, é que tem algumas que não são publicáveis. Então, é melhor a gente ficar na história do Papalégua, que foi conhecido. Eu respondi aquele processo durante quase 15 anos, né? E é a história melhor da Quinta Companhia. Tá, depois nós vamos perguntar sobre ela. Mas tem algumas outras histórias. Porque na época o senhor saiu do batalhão. Da companhia. Me conta essa história, por quê? Bom, você acompanhou bem isso. Eu, como comandante, era comandante, e o administrador da Ceilândia era um petista. E o governador era do PT, Cristóvão Buarque. A tropa prendeu um camarada lá, um cidadão lá, que era sobrinho do administrador, com uso de drogas, desacato à guarnição, uma série de coisas. E levaram o cara para a delegacia. Aí o telefone tocou, era o administrador da cidade, dizendo: olha, aqui é o administrador da cidade e você solte o meu sobrinho, que vocês prenderam o meu sobrinho. Eu falei assim: ué, como é o nome do seu sobrinho? É fulano de tal. Eu falei: não, ele desacatou a guarnição e ele está preso, vai ficar preso. Não, mas eu estou dando ordem. Você não dá ordem para mim. Você tapa os buracos da cidade para que eu possa prender bandido. Agora, na polícia, quem manda sou eu. Então, esse pedido seu, eu não vou atender. E eu sei que ele, diante disso, ele foi ao governador e pediu a minha cabeça. E eu já estava com quase 1 ano e 6 meses lá de comandante, e aí o governador me exonerou. Houve uma comoção muito grande da população, a população se revoltou com a minha saída, fizeram um abaixo-assinado, mais de 17 mil assinaturas para que eu permanecesse, né? Mas aí me ofereceram o curso superior de polícia em Alagoas e eu preferi ir para lá. Mas uma das coisas que mais me marcou a minha vida, até hoje, quando eu vejo a fita da passagem de comando, não tem como eu não me emocionar. Eu não sei se vocês lembram, mas a minha passagem de comando, em virtude de uma tropa toda, a maioria chorando em forma com a minha saída, foi Jornal Nacional durante 3 minutos, mostrando, porque antigamente, quando os comandantes saíam, soltavam lá fogos de artifício, não é verdade? É verdade. Comemorando fogos de artifício. A minha saída, e tem uma faixa que eu nunca esqueço, ela... Fraga, o defensor da sociedade, o nosso defensor da PM, uma série de faixas que colocaram. E o mais interessante, quando eu entrei na viatura para sair, toda a tropa que estava motorizada me conduziram até a saída da cidade, com sirene ligada, né? E alguns até mais atrevidos foram até o cruzeiro, que é onde eu morava, me escoltando. Então eu fui um comandante que eu cumpri o meu papel, mas que eu sinto muita saudade daquela tropa, muita saudade. Essa daí, eu lembro desse fato, inclusive, eu lembro que foi os policiais, o administrador foi até a delegacia, chegou lá, os policiais não conheciam, chegou de camiseta, bermuda, sandália havaiana, gritando lá dentro, foi colocado para fora pelos policiais, por isso que ele ficou mais chateado, mais bravo com o senhor, e o delegado não acatou. O pedido dele, que era para soltar o sobrinho dele. Ô, Cláudio, você é testemunha que nós desenvolvemos uma parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, como nunca teve em Brasília. E aí eu quero aqui render minhas homenagens ao doutor Crisanto, ao doutor Zé Luiz, que foram os parceiros da 19ª e 15ª Companhia. Então, eu sei disso. Digo mais, eu acho que na formatura de despedida do senhor, o Ministério Público lá de Ceilândia estava lá. Era o Chico Leite. Era o Chico Leite. Uma pessoa do Chico Leite também, que era um apoiador também. E eu lembro, eu quero citar um caso, uma figura pública que já faleceu, infelizmente, que era o doutor Benito Tiesi, que era o presidente aqui do fórum, né? Do fórum. Rapaz, o que teve de pedido de prisão para mim, e ele foi quem segurou tudo. Ele segurou tudo e dizia: olha, um homem como esse
não pode ser preso por defender a sociedade. Ele segurou todas as minhas broncas no bom sentido, né? Porque a polícia não tem uma varinha de condão, não. Hoje em dia, você vê que o policial, para fazer uma abordagem, ele tem que praticamente pedir, pelo amor de Deus, para o cara... Colocar a mão na cabeça? No meu tempo, não. Quando gritava polícia, o vagabundo já corria, botava a mão na parede e aí você revistava, né? E se não levantasse, era taca mesmo, porque não tinha esse negócio, não. Eu dizia isso, que a polícia precisa ser respeitada pela sociedade e temida pelos bandidos. Era esse o meu lema. Isso é a pura Então, verdade. quando alguém me perguntava, mas o cara morreu, trocou tiro com a polícia, morreu. Foi assim que nós... Eu vi muito, lembro do senhor na formatura. O senhor falando para a tropa. Eu não alisava, não, e não tenho vergonha de falar. Aproveitando essa história aí que o senhor está falando aí, como é que o senhor conseguiu gerir uma tropa que, na época que o senhor chegou lá, o salário estava baixo na PM, era uma situação totalmente diferente da de hoje, poucas viaturas, faltava verba, faltava assistência para fazer manutenção às viaturas, policial totalmente desmotivado. Como é que o senhor recebeu e mudou a cara da 5ª Companhia que o senhor encontrou dessa forma que eu falei aqui, chegou? Não tem segredo, não. Eu sempre digo até hoje, a melhor coisa que você pode fazer numa instituição como a Polícia Militar é valorizar o material humano. Foi o que eu fiz. Eu dei valor a quem merecia ter valor. Eu me recordo que quando o Caiado foi eleito governador, a gente caminhando ali no Senado, ele senador da República, e ele me perguntou, Fraguinha, o que é que eu faço na segurança pública? E eu disse para ele, valorize a Polícia Militar. Valorize a tropa, que você vai ter a recompensa. Hoje Goiás é um modelo, né? É um modelo no Brasil inteiro. Mudou o estado de Goiás, porque, pra você ter uma ideia, veja, são gestos simples, mas que motivam e valorizam a ação policial. Toda ocorrência de vulto em Goiás, o policial recebe um telefonema do governador. Parabéns, tal. Que coisa melhor do que isso? Representa muito para quem está lá embaixo. Representa. E no nosso tempo isso representava muita coisa. Hoje em dia, né, os caras... E muitos deles são promovidos por ato de bravura. É um dos estados que mais promovem por ato de bravura é o Goiás. É Goiás. Sempre foi. O Caiado apoia muito, né, a segurança pública. Goiás. O senhor chegou lá, tinha 3, 4 viaturas entrando por turno lá. Qual foi a guinada de chegar a ter 25 por turno? Como é que o senhor conseguiu essa proeza aí? Porque tinha 20 e poucas paradas, quebradas. Se descesse para manutenção, ficava lá 2 meses, 3 meses e não voltava. Então, com o trabalho que nós fizemos com os comerciantes na Ceilândia, o pessoal dava as peças para a gente botar as viaturas. E uma coisa que eu fiz também, eu cheguei lá na companhia e eu adotei o apadrinhamento de viatura. 3 guarnições. Essas 3 guarnições aqui vai ficar com essa viatura. Eles cuidavam da viatura. Eles não deixavam a viatura quebrar. E eu autorizava levar, inclusive em alguns casos, para casa. Leve para casa. Os caras guardavam na garagem. Você tem que dar confiança ao policial. Você tem que mostrar para o policial que ele tem que ter a credibilidade necessária para ele trabalhar com a consciência tranquila. O americano faz isso. Criou um pertencimento, né? A polícia é nossa, não é minha, não é sua, eu chegava a ver um policial dizer para o outro, não, você que vai consertar, você que quebrou. Um cobrando o outro. Um cobrando o outro. Não, eu passei a viatura boa. Não, dá um jeito, quebrou no seu plantão, você que vai consertar. E o cara consertava. Então você ter, numa época que a Polícia Militar não tinha recursos, e você tinha um batalhão como o do plano piloto, tinha 5, 6 viaturas rodando em todo o plano piloto. A de Taguatinga aqui eram 2 viaturas. E a gente colocar na Ceilândia 30 viaturas... Isso aí foi uma mudança de chapa do Distrito Federal. Copiada por outros batalhões, como a Samambaia, próximo vizinho. O problema todo é que tinha também a questão da ciumeira. Como sempre tem, né? E o comandante-geral começou a querer pegar nossas viaturas. Entendeu?
Eu cansei de mandar viaturas para atender Samambaia, para atender Taguatinga. E eu dizia, comandante, isso não está correto. Que os outros comandantes façam o que eu fiz. Questão de gestão, né? Uma questão de gestão, né? E isso foi o sucesso da nossa companhia, da nossa 5ª Companhia Independente. E com isso trouxe o quê? Trouxe motivação aos policiais, o índice de violência lá aumentou absurdo, a apreensão de arma de fogo lá, nessa época o senhor pode falar a respeito, duplicou, triplicou ou não? Eu acho que nunca quebraram esse recorde da 5ª Companhia. Nós apreendemos lá, ao longo dos anos lá, 2.937 armas de fogo. Desse 1 ano e meio? Esse 1 ano e meio. Não. Nunca ninguém chegou a isso. Estou há 30 anos lá, não vi. A média, máximo mesmo, parece que foi 1.000 armas. Mas é porque nós limpamos tudo, aí vocês não pegaram mais nada, porque nós limpamos antes. Olha, e eu fazia o seguinte, aí tinha aquela reclamação, né? Quando a gente entregava uma arma para a delegacia, o policial levava uma 3ª via. Uma ficava com o policial, com a delegacia, e uma outra a gente mandava para o Ministério Público. E quartel. Por quê? Porque teve uma época que eu tinha meu relatório. E o que é que eu fazia? A diferença minha entre os outros comandantes. Quando eu chegava cedo no quartel, eu queria que as ocorrências estivessem em cima da minha mesa. Eu lia todas as ocorrências. Ali eu via quem tinha trabalhado bem, quem estava se escondendo do serviço. Eu tinha a vida dos meus policiais. Eu conhecia, entendeu? E às vezes quando eu via que alguém tinha trabalhado mal, eu chamava na minha sala e dizia, aqui você errou, isso. Quer dizer, tudo é tão fácil de fazer, rapaz. É tão fácil de fazer isso, né? Então, por que eu tomei essa atitude? Porque uma época lá a gente aprendeu, num mês, 200 e poucas armas. Quando eu fui ver no relatório, só tinha 90 e poucas armas. Cara, a diferença de mais de 100%. Aí eu falei, não, você está errado. Aí passei a colocar isso, mandava uma arma para o Ministério Público, uma guia para o Ministério Público, uma ficava na Polícia Civil, para o inquérito, e a outra na Polícia Militar. E eu fazia depois a checagem, né? E assim que funcionava, e deu tudo certo. Eu fico assim, impressionado, porque quando se fala aqui em Brasília, Fraga é um nome muito forte, né? Eu acho que Aladim existe vários por aí, mas quando fala em Fraga, todo mundo já lembra quem? O Fraga. Mas por quê? Porque assim, na Polícia Militar você era um policial ruim, era um policial certo. Tem as categorias, diante dos bandidos, descia a lenha mesmo, batia, resolvia o problema. Bandido comigo não... Porque ele tem um nome muito forte assim, no meio da Polícia Militar, é muito respeitado. Na área de segurança pública. Então, mas por causa do trabalho da 5ª Companhia. Por causa do trabalho, era um trabalho... mesmo. Eu digo que era uma referência, né? E não era só o Fraga, é que eu tinha policiais valorosos, né? Policiais que e eu dava autonomia. Fazer o certo. Dava autonomia, dizia, olha, o certo é esse. E eles sempre fizeram isso. Então, quando eu digo que o Fraga, eu até brinco, né? Quando eu estou pedindo voto, que não tem mais assunto, eu digo, ó, praga por praga, voto no Fraga, que tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa pensa que está vendendo peixe. Não, mas fez um bom trabalho. É verdade que a fama também, a fama de ser um cara duro, rígido, isso aí realmente, até hoje, persiste. A sua fama sempre persiste até hoje, mas rígido dentro da lei. Né? Eu digo o seguinte, né? Eu sou bruto com quem é bruto comigo. Eu sou mal educado com quem é mal educado comigo. É assim que tem que ser. Eu trato todo mundo bem. Eu vou dizer uma coisa. Se ser duro fosse tão ruim assim, a população não tinha apoiado tanto o senhor quanto apoiou na época que o senhor foi sair, que as pessoas fizeram baixo-assinado, os comerciantes foram atrás do senhor não sair, e o senhor era rígido, mas com a bandidagem. Os infratores. Então, aquilo ali, Cláudio, a população gosta da polícia rígida. Uma coisa que eu nunca esqueço é a população. Eu sou o que eu sou hoje, graças ao policial militar e à população da Ceilândia. Isso. Quando eu me candidatei a primeira vez,
eu nunca tinha sido candidato nem a síndico de prédio. E quem me lançou para ser candidato a deputado federal foi a população da Ceilândia. E foram os policiais. Eu tinha 1.000 policiais cabos eleitorais. E eu digo para vocês que o melhor cabo eleitoral que existe é o policial militar. É o melhor cabo eleitoral que existe. Agora, quando ele não gosta de você também, meu amigo, ele sai de baixo. Né? Mas você imagina, o policial militar, a boca de urna é proibida, mas ele está ali, ele é procurado pela velhinha, meu filho, em quem eu voto, tal. O policial militar, ele não vota sozinho. Verdade. Ele vota, a família acompanha ele, os vizinhos acompanham ele, os amigos acompanham ele. Então, a força do policial militar é muito grande numa eleição. E eu me orgulho muito disso, porque eu sempre tive como base principal a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sempre tive. Mas a eleição do senhor, nada foi, na época que o senhor se candidatou e ganhou, fruto de um trabalho que o senhor passou de ano e meio e um reconhecimento. Reconhecimento. Um reconhecimento total da população. Porque o índice lá em cima, o senhor conseguiu 1 ano e meio, praticamente, em alguns casos, como homicídio, zerar. Foi. Passar Rapaz, meses sem ter. você imagina uma 19ª delegacia de polícia ficar uma semana sem uma ocorrência? Nós chegamos a esse ponto. Quando a gente estava lá, a coisa andou tão bem, a bandidagem correu, que a 19ª passou uma semana sem ter um registro de ocorrência. O senhor lembra que ano, mais ou menos? 94 para 95. 94, 95. É. Eu até pensei em sair da unidade, porque estava tranquilo demais. 94. A noite já estava perdendo a graça, entendeu? Porque eu vivi isso aí. Eu vi tudo que o senhor está falando aqui, me reporta ao passado. E ver essa situação. Eu peguei um trechozinho dele, que no início que a gente começou a entrevista, que o Dr. Carlos fez algumas perguntas, e ele falou que bandido tem que respeitar a polícia. Hoje bandido respeita a polícia. Não, bandido não tem que respeitar a polícia. Bandido tem que ter medo. Tem A medo, população tem é medo. A população Quem tem que respeitar é a sociedade. Foi isso aí que Sociedade. alavancou o nome Fraga forte no meio da polícia. Não, porque eu não aceitava. Eu não aceitava. Aí uma vez eu respondia a muitos inquéritos. E os juízes, às vezes, entendiam o meu papel e eu falava francamente. Eu dizia, doutor, se um bandido troca tiro com a polícia, eu não tenho culpa se ele não treinou tiro ao alvo. Meu policial treinava. Era outra coisa que eu fazia. Bem treinado. Eu dava munição pro pessoal. Nós tínhamos alguns colegas que compravam, recarregava, e o pessoal naquele cerrado, né? No cerrado ali da Ceilândia, antigamente, 94, 95. Praticava, né? Não tinha ali o pôr do estandes? sol. Era o stand de tiro, era por ali. Era o mato. Sol Né? nascente era pequeno. Era, o stand de tiro era do mato. Sol nascente era um ovo. Então, Estava começando, iniciando. era, O senhor realmente revolucionou com poucas ferramentas de trabalho, poucos recursos, o senhor conseguiu material humano. o material muito bem Material. trabalhado, o reconhecimento. Não admitia também polícia que agia errado. Da mesma forma, Exatamente. o senhor realmente... Eu tinha um ditado que eu disse para vocês aqui. Eu dizia isso, olha, quer ser tratado como homem, haja como homem. Eu nunca botei um sargento para fiscalizar um posto de um policial. Não botava. Disciplina consciente. Eu chamava o cara e dizia, você sabe que tem que ficar aqui, não sabe? Não, sim senhor, eu não vou botar Honda não. Foi outra coisa que eu acabei. Como é que era o nome do Honda sargento nosso? Tinha o Fox, Fiscal, que era né? oficial, mas tinha um sargento Sargento que era rondava. Honda, Era Honda mesmo, né? o sargento fiscal, E eu né? dizia, não, Oficial esse de- é mais um carro que eu quero na rua. Né? E o policial, ele tinha consciência. E nós chegamos a um ponto, e isso eu me orgulho muito, de quando uma guarnição ia fazer uma coisa errada, um dos policiais dizia, não faço isso não. Faço não, que o major não merece isso não. E eles voltavam atrás. Então, olha, dá para escrever um livro, essa é a verdade. É o tal do pertencimento, né? Todo mundo fazia É. parte, não aceitava fazer errado, porque sujava não só a imagem do Espírito comandante, de como a corpo. própria imagem. O espírito de corpo era muito forte, Isso muito criou forte. bem. Entendeu? A gente, quando teve o episódio lá do Papa Légua, mostrou claramente que a tropa estava unida.
A tropa estava unida. E houve um inquérito policial, durou anos e anos. Ninguém foi condenado. A verdade é que todo mundo sabe que quem matou o cara foi a polícia. Mas nunca se chegou aos autores. Nunca se chegou aos autores. E a sociedade compreendeu. A sociedade compreendeu. Né? E esse cara é um animal, né? Tudo começou, parece que ele estuprou uma menina de 4 anos de idade. Ele fez um assalto e aproveitou e estuprou Foi. uma criança. Então, o fim dele foi merecido. Não vou dizer. Não podia ser outro. Não podia ser outro. Ele já era podia ser bandido outro. da região histórica. Papai. Era, e o nome era Papalégua porque ninguém conseguia pegar ele. Mas ele Lembra era da daquele região, desenho né? animado Bip Bip, né? Caralho. Ele O era bicho- da região não, da Ceilândia? Virava Papai, fumaça e veio? sumia. Ele era da Ceilândia. Mas não pegava o homem. Ninguém Rapaz, pegava. Pegou Mas o pegamos. Se for contar a história agora, não chega na história boa no final. Mas a resposta foi dada. A resposta foi dada. Pois é. Porque depois a gente vai chegar nela com mais detalhes. Eu quero saber mais coisas aí. Vamos chegar nela. Teve alguma ocorrência do senhor como militar trabalhando numa guarnição de chegar a tocar tiro, vagabundo, tocar com o senhor? Era várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Já foi ferido por algum vagabundo assim? Graças a Deus, Porque não. já escutamos história aqui de Graças militar, a Deus. O senhor teve também, assim, Graças a Deus, a não. família já sentiu o peso do comando do Sentia. então Major Fraga lá na Ceilândia? Foi Sentia, ameaçada ou aconteceu alguma coisa desse? Muitas vezes eu acordava de madrugada, eu levava o rádio lá para casa, o HT. E às vezes quando eu ouvia no rádio, assalto, assim, eu levantava de ponta de pé, vestia a farda e corria para lá. E só voltava quando a gente prendia os caras, Quando resolvia quando o resolvia. problema. Então, isso tudo por amor mesmo. trazia Isso é vamos uma dizer ilha, assim, né? Aí ele arrastava. Não tem como ir. Se eu estava na Se frente, ele tá ali, imagina como é que a eu. tropa não ia estar? Tinha que estar. Não tinha como, Tipo, entendeu? obrigação. Caramba, hein? E você quer ver? Eu não lembro mais se era Fox alguma coisa. Eu não lembro o prefixo. Eu não lembro. Quando eu estava na rua, que eu entrava, Fox no ar. Quando eu botava Fox no ar, Pronto. meu amigo, aí começava a competição, né? Começava a competição. A gente tem que Para pegar flagrante e tal. E eu lembro. E quando eu pedia apoio? prioridade lá. Prioridade. Ah. Ave Maria. Quer dizer, essa competição que o senhor está falando era muito sadia, né? No final, quem ganhava com tudo isso era a comunidade ceilândia, né? Exatamente. Sociedade. A pessoa ia lá, eu mostro como faz, eu vou, prendo arma. Devia ter isso aí hoje. Mas tem você não mais lembra- não, isso aí. Assim, uma ocorrência com mais detalhes, uma ocorrência boa dessa, uma troca de tiros. Tem alguma Você foi coisa apoiar assim? uma viatura Não, nossa? foi Teve apoiar uma uma vez que viatura. a gente foi atrás de uma. Era uma Paraty. Era uma Paraty. E nós falamos, passou aqui passou direto pelo condomínio privê, né? Sei. Foi em direção lá. E a gente. Aguardando ali. Ali onde a antiga fazenda que tinha, uma fazenda que era sua, do Edilson, não era? Não tinha isso? Sei lá da Associação dos Isso, Militares. ali. Quando a gente pegava aquela reta ali, meu amigo, aquela escuridão, ali o negócio era feio. 180, né? É 180, deve ser 180. Aquele breu. E aí a gente perseguindo uma Paraty. E eu lembro que a Paraty efetuou uns disparos na direção da viatura. Aí, meu amigo, foi rajada para lá de metralhadora. Na época nós contamos no carro 24 tiros no carro, né? E aí era roubado, era furtado, o carro furtado. Quando nós localizamos o dono, falamos, olha, cadê meu carro? Está aqui. Que o dono chegou, que viu o carro todo furado de bala. Ele falou, pô, o que é que eu vou fazer? Eu falei, meu amigo, nós pelo menos recuperamos seu carro. Seu carro. Você ia ter o carro. Pode trocar tiro. Aquela região ali, aquela região de Morro dos Gêmeos, né? Morro dos Gêmeos. O Morro Gêmeos é indo para Santo Antônio do Pelado. Ali exatamente, também. exatamente. Ali Era a então, estrada a de Ceilândia chão. era realmente uma tropa maravilhosa. Acho que o senhor tinha tropa na mão, tinha um apoio da Polícia Civil, Sim. bacana, o Ministério Público, porque com esse 1 ano e meio que o senhor teve lá, gerou muitos flagrantes, né?
Flagrante, a gente responde muito. Muitos flagrantes. Muita denúncia, muito PM. Quem trabalha muito responde muito. A tropa do Não, senhor. eu tinha um problema. Quando eu cheguei na companhia, a companhia ela era muito politizada. As lideranças comunitárias que mandavam. Eu cheguei lá, eu senti que o meu policial era amedrontado. Porque as lideranças comunitárias levavam um assunto lá para o comandante e os caras eram punidos. E eu cortei isso. Tinha um tal de Chacrinha Acreditava lá, mais pelo amor de no Deus, líder o cara comunitário vivia que mais o do seu policial. quartel. do que qualquer Eu coisa cansei aí, de expulsar gente de dentro do quartel para fora. A senhora tem denúncia contra o policial? Tem prova? Não, não tem. Então, entre a senhora e o policial, eu fico com o meu policial. Cansei de fazer E o isso. presenciei isso na guarda, o seu ponto. Cansei de fazer isso. Alguns eu até dava uns Eu tenho pontapé na prova. bunda. Vai daqui, vagabundo. Sim. Entendeu? Quando você ia ver, puxar a ficha do cara, era um maconheiro. Né? Uma outra coisa que na época também eu sofri muito. Lembra do Quarentão? Lembro. Lá em Ceilândia. E eu acabei com o baile funk na cidade. Rapaz, Ali Você que acabou com o quarentão ali? foi. A melhor coisa que fez, mas era muita morte ali. Exatamente. dava muita morte. Ah, mesmo. mas você é contra. O senhor é contra a cultura. O senhor é contra a cultura. Eu digo, que cultura? Quem recolhe lá cadáver, 2, 3 cadáveres por final de semana, somos nós. Entendeu? Acabei com aquela farra. Tinha briga, morte. Quer ver outra coisa que eu fiz também na Ceilândia? Além do uso de droga ali, era. Ave Maria. Lá Folia, Ali O era senhor um fazia uma problemão. operação lá, a gente entrava, ficava. Um problemão. Ali era um problema sério. Tava perdendo a juventude. Uma outra coisa que eu fiz também na Ceilândia, quem desocupou o centro da Ceilândia, fui eu também. Você já viu que o centro da Ceilândia é um centro bonito? Mudou. Antigamente era só barraca, era um Parecia inferno. uma favela. Você não via as pedras portuguesas, rapaz. Aconteceu muitos crimes, estupro, Foi. tráfico de drogas. Foi por isso que eu acabei. Existia. E aí, quando chegou o governo Arruda, né, ele acabou também de Finalizar. e finalizar. agora terminando de limpar agora. Terminar, Não, a cidade é uma cidade bonita. A cidade da Ceilândia é uma cidade que precisa ser respeitada. Estava, há poucos dias atrás, estava virando Meu amigo. Cracolândia ali. Muita gente drogada ali. Não tem Tava como. dando Não sei. Voltando, né? Tentando facada, voltar. gente lá de faca e tudo. Eu só sei que eu tenho um compromisso que eu vou colocar a verba para construir o 8º Batalhão. Né? Estamos precisando Muito gente. bom. Eu vou fazer isso porque... Tá largado lá no Peixo. Ali não Espaço tem jeito. pequeno, que não tem E condições. você vê que o 10º Batalhão é um batalhão bonito. Me Né? diz uma coisa, aquela área que foi o 8º Batalhão, não tem como Tá lá, aproveitar né? ela? Não, ali Não, não. ali Tem Destruir, que demolir. aproveitar a área, Tem que o demolir. espaço. Mas eu acho que ali... Mas já tem tem- uma área já prefixada. É, a área é Já muito mais bonita. Lá A na área é melhor. 7/21. É uma área grande. Já tá cercado. É. Já tá cercado e tem uma placa lá, Polícia Militar. É uma área muito grande. Falta aí, como o deputado falou aí, A verba verba pra O que eu construção. falei, eu digo isso com É bem tristeza. maior do que A Polícia Militar já jogou fora. Eu já coloquei, destinei 46 milhões de emendas para a Polícia Militar e ela não executou nada. Eu boto 1 milhão para a Polícia Civil, eles executam. Bombeiros executam. Então eu fui ao comandante-geral, eu lembro que a última vez eu reclamei com a Ana Paula, falei, olha, enquanto vocês não se estruturarem, eu não boto mais dinheiro aqui. Eu boto a emenda e perdem. Perde o dinheiro, né? Botei 12 milhões, não, até que no centro odontológico eles pegaram alguma coisa, Melhoraram, né? melhoraram, mas não executam. Aí eu estou cobrando agora o seguinte, o projeto executivo. Se tem o projeto executivo, aí eu vou dar um jeito de colocar a emenda para construir o 8º Batalhão. O Coronel Renato esteve lá me pedindo, eu já conversei com o Palhares, então nós vamos fazer isso aí. Vai ser até bom, né? Porque eu quero... eu tenho- É a sua cara. é a minha origem, a minha origem, De é. onde saiu para a vida pública foi Dali. Ceilândia. Dali. Merece esse tratamento. E exatamente, você vê que ninguém conseguiu, né? Não. Eu estou a 5 mandatos de deputado federal, 5, graças à Polícia Militar e ao Bombeiro. E se está em 5 mandatos é porque está fazendo É, um mandato É. bom, né? Com certeza, né? vamos continuar. Ah, A minha vida
no Congresso Nacional é defender o policial militar, é defender a polícia militar. Agora, nós estamos lá para derrubar o veto do posto acima, né? Tem horas que a tropa não entende determinadas coisas. Por exemplo, eu que fiz a emenda do posto acima. Mas o posto acima já está previsto na lei orgânica, que é 2021, se eu não me engano, 2023. Então, a partir de 2023, todo mundo vai ter direito à promoção, o posto acima. Aí o pessoal me procurou, queria que fosse a contar de 2001. Como é que você ia? Qual é o governo que ia aceitar isso? Você imagina a retroatividade? O gasto, né? Alto, né? O gasto altíssimo. Entendeu? Então, isso aí, infelizmente, eu não consegui. Quando eu cheguei a falar isso. Nossa, quando eu falei, até o mundo desabou. Então, pelo menos a gente tem, a partir de 2023, o posto acima está garantido, nós vamos derrubar o veto. Certo, Bob? Certo. Aí a gente que foi antes, entra na justiça de alguma forma, tentar ganhar também, né? Quer dizer, indiretamente, o senhor vai nos ajudar de toda forma, entendeu? Eu quero que aprove, depois a gente tenta. O questionamento pode ser feito na justiça. Exatamente. Tudo bem? É uma maneira. É uma maneira para você E a resolver. partir de existir essa lei, porque antes de 2001 existia. vai nos permitir. Em 2001, nós perdemos o posto acima. Perdeu. 2001, as Forças Armadas perdeu e de tabela a gente também perdeu. Porque a gente sempre teve nossa legislação atrelada às Forças Armadas. Não sei porquê, mas sempre foi. Então, a partir de 2001, nós perdemos isso. Nós precisamos, uma preocupação minha, e eu faço aqui um meia-culpa, também não é culpa minha, é que nós temos que ter algum mecanismo para favorecer nossos veteranos. E não existe uma forma. Eu falei para o Arruda, e espero que ele seja o governador, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse povo da reserva para trabalhar nas escolas, fazer com que o batalhão escolar volte a ser aquele batalhão quando foi criado, vocês lembram? Porque você vai trocar a experiência desse policial militar por alguém que está lá. Não sou contra o vigilante, não, mas o vigilante vai cuidar do patrimônio. Agora, quem vai identificar se tem traficante, se tem droga ali, é o policial. Com a experiência de 30 anos, né? O Cláudio aí já está na reserva há quantos anos? Você acha que ele não dá conta Pô, claro que dá. Não ele que é major, tem salário de Marajá, não é ele. Mas eu imagino o nosso sargento, né? Que está lá passando algumas dificuldades. Então, nós temos que trazer esse povo, todo mundo PTTC ou designado, não sei qual. Ajudar de alguma forma. Agora você veja uma coisa, eu vou falar olhando para a câmera. Sabe qual é o custo de um vigilante na escola? Quanto? R$19 mil. Um vigilante? Um vigilante é. Aí você bota um policial ganhando 3, 4 mil da reserva, você acha que o policial não vai ficar satisfeito? E o governo vai ganhar, não vai? Todos ganham, vai ter mais policiamento. Eu dei essa ideia para o Arruda gostou e nós vamos fazer isso. Agora, é claro que algumas autoridades que têm empresa de vigilante vão chiar, né? E é o que está acontecendo. Nós temos aí contratos de 150 milhões, né? De deputados. Agora eu vou te falar, quando a pessoa ia levar os seus filhos nas escolas que já tinha aquele nome assim, batalhão escolar tá lá, dava uma moral nada. Claro que sim. Se sentia mais segura, né? Quando o batalhão escolar foi montado na época, era orgulho para todos nós, para o Brasil inteiro. Batalhão escolar. Era orgulho para o Brasil inteiro. Né? E antigamente eram 2 policiais em cada colégio. Sim, era uma briga para ter policial no colégio. Aí os efetivos foram diminuindo, e aí isso aí é os governantes irresponsáveis, os governadores. Depois do Roriz, não teve ninguém que fez um plano de expansão. O que é o plano de expansão? Todo ano você tem que ter uma formatura de policiais. Porque em 2003... o efetivo da Polícia Militar chegou a 19.600 homens. Em 2026, o efetivo da Polícia Militar não chega a 10 mil homens. E a população triplicou. Como é que você me explica isso? 50%. Hã?
50% do policial, né? É uma coisa E assim, absurda. e a população aumentou. A né? população Ela não para de aumentou. aumentar, não para, né? O crime A aumentou necessidade de segurança pública e o aumenta, efetivo né? da Polícia Militar Tá diminuiu. reduzindo. Está reduzindo. Porque o homem envelhece. E o governante não teve a perspicácia de entender o seguinte: porra, um policial não está na prateleira, não. Para ser um policial militar, ele passa um ano se formando lá, estudando. Então, eu tenho que ter isso constantemente. A renovação dos quadros. Com a frequência, né? Com a frequência, agora mesmo esse ano, vai no mínimo uns 200, 300 embora. Vai. A tropa envelheceu. Envelheceu. A tropa envelheceu e os governadores não perceberam isso. Agora está aí o desespero. Formaram 2.000 recentemente, 2000 e né? ainda vai chamar outra. 2.000. Tem que formar mais. Nós estamos defasados. Nós chegamos a ter o número previsto pela ONU, que era um policial para cada 150 habitantes. E hoje, como será que tá? Vixe Maria, nem vamos falar para não assustar a população. Quer dizer, e o efetivo lá, eu acho que tem uma cota a cumprir. Eu acho que é 18 a 19 mil policiais tem que ter, né? Tá 10 mil, né? Não, Tá, vamos. claro. Quer ver outro exemplo? Eu falei esse exemplo de 2003, 2026. Vou para outro exemplo. Quando eu comandei a 5ª Companhia, eu tinha 1.200 homens. E hoje, como é que tá o Hoje, oitavo batalhão? a Ceilândia tem 2 batalhões e não tem 500 homens. Como é que dá conta? Como é que vai fazer o E a policiamento? população ao longo desses anos aí Só passou, Aumentou. Aumentou, com O certeza. sol nascente cresceu. dobrou. Pôr do sol. Sol Nascente hoje tem 180 mil pessoas. Quer dizer, Hoje virou uma administração, hoje virou uma- administrativa, né? Região. Região administrativa. Já virou? Virou. Tem uma administração sol nascente. Daqui a um pouco tá parecendo o 3º batalhão. E não tem efetivo. Como é que vai abrir um batalhão sem efetivo? Não adianta abrir o batalhão e botar 50 Não, homens. tirar do 10º, do 8º e de outros batalhões que tá defasado, Tem que não formar. vai ajudar. Vai só Tem que enganar. formar. Agora, a notícia triste é que, em virtude desse rombo do BRB, o GDF vai ficar impedido de contratar professor, policial, médico, por causa do rombo. Vai criar um colapso. 16 bilhões que o ladrão do ex-governador cometeu o crime, não sei porque não está preso. Se fosse um de nós, estava preso. Deixou a máquina colapsada, né? Total, né? Você poder Aí- contratar. Colapsada, e as histórias estão aí para mostrar que ele foi responsável pela compra de 16 bilhões de títulos podres. O BRB era um banco sólido, consolidado, tem 5 mil funcionários. Está todo mundo aí agora aperreado, Passando porque por uma situação dessa, estão né? passando por uma situação lamentável. Fechou não sei quantas agências, né? E o cara está aí solto, livre, leve e solto. Amigo do Cláudio. Pois é. Voltando aí às histórias. As histórias de As polícia. histórias de polícia que é o que mais motiva a gente. Rapaz, uma vez, Esqueceu, vou contar uma história que eu gosto sempre de lembrar. Eu estava indo para casa, mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu estou indo embora e eu vi um cara agredindo uma mulher, né? Mas ele bateu tanto nessa mulher que quando eu desci do carro, que eu olhei a situação da mulher, a mulher estava com os olhos esbugalhados de tanta pancada que o cara deu nela. E eu desci da viatura, agarrei esse cara e esse vagabundo me deu uma dentada aqui embaixo da... Não arrancou o dente dele, não. Moço, mas a dentada que ele deu, eu passei quase um ano com aquela ferida aqui. Deu uma... E eu quebrei a boca dele de tanta cacetada, né? E ele não largava, não. Eu digo, eu vou ter que quebrar o dente. É um animalzinho, né? Um cachorro, hein? E o meu motorista era o Gregório. Lembra? Gregório, o irmão. De cachorro. É, o irmão. O Gregório. Desculpei, vou lá assim, né? E eu, Bom, levei ele para a delegacia. Chegou na delegacia, ele todo arrebentado, a mulher com os olhos assim esbugalhados, né? E o cara arrebentado, que eu arrebentei mesmo ele. Quando eu chego na delegacia, que eu fui apresentar para o delegado, a mulher falou, não, ele que agrediu o meu marido, ele que bateu no meu marido. Olha, Eu falei, olha, sua cretina, da próxima vez eu espero que ele mate você, porque
Como é que você defende um canalha desse? Né? Quer dizer, são coisas que o nosso policial enfrenta na rua. Mentirosa, né? Né? A mulher, né, não quer perder o companheiro e a gente fica preocupado com esse número. O comandante que sabe os problemas que a gente vive é quem realmente vai lá, Tá na tá ponta. junto lá com a gente lá para saber as noites lá de Ceilândia como é que é. Da ponta da É linha. complicado, é difícil, né? O senhor sabe muito bem disso. Mas pensa numa dentada que doeu. Rasgou a camisa. E eu falava pro Gregório, Solta, pelo amor de mete Deus. o cacetete desse vagabundo, rapaz. E o Gregório ficava assim, eu digo, aí eu o tomo Gregório é soco. o lado da 9? Hoje em Não, dia, eu acho que não. Não. Não, né? Hã? O Gregório. O Gregório? Não, o Gregório é um magro alto, ele agora é evangélico e tal. Eu acho o Moreno. Ah, então eu sei quem é. É o que estou pensando. Gregório. Porque tem o Gregório, que é o 8932, que é o Gregório. Trabalhou um bom tempo comigo também. Esse trabalhou comigo, depois eu levei ele para a Câmara, trabalhou com um deputado, ele trabalhou um tempo. Você lembra do Maciel também, que foi meu motorista? Ah, Marcel lembro. Marcel. Marcel era muito legal. Acho que é também. no Sul, né? Era. É isso Marcel que você tá falando? ele trabalhou com o comandante geral também, com o Isso, Nunes, isso Coronel mesmo. Nunes também. Quer dizer, a orientação que o senhor dava ao policial lá, que estava seu comando lá, se o vagabundo se entregar, algema, leva preso, tudo certinho. Reagiu, Pau. ele escolhe. Cacete Como é que ele dele, vem? Em pé ou deitado? Mas o cara morreu, trocou tiro com a polícia. Paciência. E na nossa época lá, quem trocou tiro com a polícia morreu mesmo. Quem trocou tiro. Que eu dizia o seguinte, se o cara tem coragem de atirar no policial, imagina o que ele não faz no cidadão, rapaz. Cidadão de bem indefeso. Né? Não hoje, que hoje em dia tá banalizado o cara reagir. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, o crime organizado está tomando conta desses Não pode estados. deixar chegar aqui. Então, né, eu digo que, apesar de a gente saber que tem muita coisa errada no Rio de Janeiro, mas olha, eu digo sem medo de errar, o policial mais operacional do Brasil é o do Rio de Janeiro. Não tem nem dúvida. Vive Não numa tem guerra jeito. E diária. eu não consigo entender como é que o Estado paga um salário miserável para um homem daquele. Que os caras lá, bicho, Tira todo leite de dia. pedra. É. Tira leite de pedra. Trabalha com amor. Trabalha lá e com amor. Trabalha pelo amor. Lá, meu amigo. Amor à O farda. risco lá, o risco é iminente. Enorme, Tá enorme. todo segundo, a todo minuto. Entendeu? E a brincadeira. melhor operação foi aquela Que morreram mais de... mais de 100. Aquela lá foi boa demais. Ela foi boa. Mas o que a gente pode tirar da nossa aqui, do nosso quadradinho aqui, ó, por exemplo, a Ceilândia, né? Ceilândia que é a maior cidade satélite do Distrito Federal, né? A mais populosa. Até hoje nenhuma facção tomou conta. E aquele trabalhinho que foi feito nos anos 80, 90, que não Mas deixaram. olha, nós temos que também tem que dar o braço a torcer. Nós temos uma boa Polícia Civil. A Polícia Civil faz um trabalho maravilhoso Com certeza. com relação à presença do crime organizado. Eles têm vamos dizer, eles têm um esquema que eles descobrem e antes que a coisa comece a pegar vulto, eles vão lá e prendem os caras. Isso A aí eficiência nesse é um sentido trabalho foi de mérito da Polícia Civil, com certeza. Não, com certeza a segurança pública aqui no Distrito Federal merece toda É. honra e toda glória. Polícia Sem dúvida. Civil, militar, penal. E nós, graças a Deus, nós voltamos àquele patamar de estar entre as polícias militares mais bem pagas do Brasil. Né? Graças a Deus. Já, graças a Deus, graças a esse último aumento que nós lutamos lá e conseguimos lá. Agora, sabe qual é a polícia militar mais bem paga do Brasil? Qual? Goiás. Santa Catarina? Goiás. Pra mim era Goiás. Santa Catarina. Goiás, né? Goiás. Goiás, o Caiado fez um serviço lá, um trabalho excepcional, né? Foi. Caiado. E agora está lá com o Daniel Vilela também, que é um bom governador e está dando Vai. sequência. Continuação ao trabalho. Rapaz, eu tenho uma fazenda na região de Goiás. Antigamente era problema, toda semana tinha problema. E hoje? Não tem mais. Ziru mesmo? O senhor tá vendo isso em loco. Em loco. E pensa numa tropa Motivada, profissional, e vocacionada. e disciplinada. Entendeu? A do Goiás? A do Goiás. É uma tropa disciplinada. É Aí uma mete a mão tropa. também, não é? Hã? Vagabundo lá não teve vez não, no Goiás, né? Mas na verdade, nunca teve Nunca vez. teve, né? Eu lembro quando a gente, nesse nosso tempo aqui da Quinta Companhia, eles trabalhavam ali na região Águas Lindas? eles usavam aquele fuzil FO.
Aonde aquela bala pega, meu amigo, Rasga, estraçalha. acaba tudo. Estraçalha. E eles rasgavam era na base do... essa arma, aquele fuzil FO, 1908, tem umas passagens interessantes. É o FAL. Não, o FAL é moderno, rapaz. É o FO mesmo, aquele grandão que a gente usava para machar, Isso. aquele pesado, Acho que até hoje aquele que tinha o recruta lá no ferrolho. exército usa. Aquele ferrolhão lá. No muro da Papuda, tinha arma moderna, aquela metralhadora Beretta e tal, e tinha guaritas que tinham o FO. O único lado que o marginal não fugia é onde tinha o FO. Porque um tiro dele é onde pega Ficava deitadinho lá. deitadinho. Não levantava mais. Não tem esse negócio, não. Entendeu? Mas ultimamente, não só a polícia do Goiás, como a gente tá vendo nas redes sociais viralizando muito, polícia aí nervoso aí, descendo, ataca mesmo em bandido, batendo mesmo. Eu acho que... Não Eu quer acho que- respeitar. Olha, que me perdoe, né, os direitos dos humanos aí. Mas o bandido só respeita a dor mesmo. Você vê quando ele pega um... Eu tenho visto cenas na internet, os caras agredirem o idoso, a idosa. Chegou a tirar na frente da filha. É, na frente. Idoso, matou. Tá uma coisa Tá se tornando assim... uma coisa comum hoje. É. Não E devia ser, né? É uma coisa que... Né, e aí eu pergunto, como é que tem gente que ainda defende um monstro desse? Tem gente que faz isso, né? Animal. E eu estou lá constantemente lutando para endurecer as penas, para a gente manter os caras na cadeia. Essa é a minha briga principal. O bandido tem que estar preso, ficar preso. 10 anos, vai cumprir os 10 anos, pô. Eu concordo com o senhor. Número Condenado a 10 anos, com 2 anos e pouco ele está na rua. Benefício demais. É o que eu digo. Demais. A lei de execuções penais ela tem que ser totalmente modificada, reformada. Tem benefício. Aliás, só tem direitos, não tem deveres. Eu defendo o trabalho obrigatório para o preso. O preso tem que trabalhar. Um preso hoje custa mais caro do que um aluno do ensino fundamental, rapaz. Isso é inexplicável, uma coisa dessa. Absurdo. Aí, eu estive lá em El Salvador, fui ver aquele presídio maravilhoso com 40 mil presos. Ninguém reclama. Ninguém reclama. Trabalho. O país, El Salvador, é um dos mais violentos da América Latina. Hoje é um dos mais seguros. Porque o cara pegou os bandidos, todos os líderes de facção, e pum, a cela lá cabe 300 pessoas. Não tem direito a visita. E é misturado as Não facções tem lá. visita É misturado as aí. facções lá. Não tem visita íntima, o banho lá está em campo. Moralizou Pô. o país. E o mais impressionante, quando você vai entrevistar o cara, ele fala assim, eu mereço, eu estou aqui porque eu mereci. Já aqui no Brasil faltou comida. Pro inferno. A comida tá ruim. A comida tá ruim. A operação que é feita no Rio aí fala que era. Ele chega falando que era trabalhador, que o cara não sei o que, os mortos lá, fica desvirtuando totalmente. Teve uma cena que os caras botaram os caras enfileirados de cueca. Os caras estavam com camuflado, mostrando que os caras estavam preparados para enfrentar a polícia. Aí a polícia queimou, né? Aí os caras aparecem de cueca. Que eles tiraram. A população, né? A população é refém. Para colocar a culpa no. A população é refém, lamentavelmente. Né? Eu vi um policial onde ele se perdeu a cabeça lá, acho que ele perdeu não, ele achou a cabeça porque o cara tinha acabado de dar uma surra na mãe dele. O policial, na hora que entrou no quarto, não teve encosta aí, foi logo. Eu achei muito bem merecido. A gente sabe fez que a mãe dele, o policial, ele toda marcada. Eu cansei de ver, muita gente não sabe disso, mas o policial, eu cansei de ver policial meter a mão no bolso e dar dinheiro para a família comprar pão. Cansei de ver isso. Já fiz do lado social. Você acha que a imprensa noticia isso? Claro Não bota, né? Claro que não. Agora um ângulo errado, o cara reagiu, a gente vai segurar, disse que ele estava batendo na cara. Olha, tem um ditado que eu carrego comigo, e eu sempre digo isso nos programas policiais. Diz que o homem, diante do perigo, ele invoca a Deus e chama a polícia. Passado o perigo, ele esquece de Deus e xinga a polícia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Só lembra da gente na hora da necessidade. Infelizmente, mas.
Com todos esses intempéries, a gente não deixa... Mas eu digo que é idealismo, né? Eu digo que 80% dos policiais não está na corporação, não é pelo salário. É uma coisa que É uma boa farda. é amor à farda e vira a segunda pele. Essa é a verdade. Você, quando passa 30 anos, você está na rua, você vê uma ocorrência, você Fica fica... aí pra cima. Cai para cima. É a briga minha lá que muita gente... não morreu, não estava de serviço, mas morreu em razão da função. Em razão da função. Entendeu? Isso é Então, quase 100%. sim. Entendeu? Sim. As interferências na rua é quase 100%. É. Você vê um assalto, corre atrás do cara, Esses dias vê eu um vi- homicídio, tenta evitar. Eu vi um vídeo de um senhor, já de. Assim, que eu acho que já estava na reserva de meia idade, morreu porque ele estava no posto de gasolina, o posto de gasolina foi assaltado, Ele reagiu. ele foi reagir, tropeçou, caiu, a arma dele caiu na frente, o bandido pegou a arma dele, matou ele e foi embora com a arma. Puta, né? Morreu em razão da função. Melhor. Ele foi, Por exemplo, o senhor está falando aí. o assalto não tinha nada a ver com ele, estava dentro do carro, desceu do carro e foi tentar fazer. Só que na hora que ele desceu, ele tropeçou. E por infelicidade, morreu. O que é que se pode fazer? Tem lá o pessoal de segurança pública que chama a bancada da Bala. bala. Bancada da bala. Ah, sim. O que é que pode ser feito para melhorar Não, isso aí? a gente tem feito muita coisa. Nossa senhora, eu nunca vi uma bancada trabalhar tanto pela segurança pública. Você sabe quantos policiais militares tem hoje no Congresso? 18. 18 policiais. Militares. Militares, né? Militares. Uhum. Coronel tem eu, Coronel Meira, Coronel Assis, Coronel Crisóstomo, Coronel Meira, tem o do Coronel Ulisses, Lá do Acre. Do Acre. Do Acre. Tem Sargento Gonçalves, Sargento Faú, o Tenente de Minas Gerais, Cabo Júnior, Esse Derrite, né? Voltou, tá... Derrite, Capitão Derrite. São 18. Tem 14 policiais civis 2 ou 3 policiais federais, né? e 5 policiais federais. Ao todo, com Forças Armadas, Polícia Civil, Militar, Bombeiro, ao todo nós temos 32. É maior do que muitos partidos que tem lá. E o núcleo duro da bancada da bala são esses. Né? E a luta é rigidez na aplicação da lei. Entendeu? Esse Endurecimento é o da norte. pena. Endurecimento da pena. Cabo Gilberto. Agora, a gente faz as coisas, o Supremo vem e derruba. Né? Então, eu sou do tempo que eu era sozinho. Hoje, eu sou o presidente da frente. Né? Fui eu que criei a bancada da bala. Eu fui o criador. Em 2003 eu criei. Hoje tem soldados ali para acompanhar, João. Hoje eu fico mais tranquilo. Hoje tem mais gente para te ajudar. Mas mesmo assim a dificuldade ainda é enorme, né? Porque Pra provar. a gente sabe que o Congresso Nacional é um puxadinho do Poder Executivo. Essa é a verdade. A gente vê que às vezes... eu passei 16 anos lutando pela redução da idade penal. Inclusive, sou um dos autores da emenda constitucional. Aprovamos. Foi para o Senado deixou prescrever. Agora, começou tudo de novo. Vamos ter que fazer tudo de novo. Voltar do zero. Voltar do zero. Comissão especial, tal. Porque a sociedade não aguenta mais esse negócio do menor bandido, não aguenta. Quer dizer, o senhor falou de El Salvador? El Salvador. Quer dizer, que tem que aparecer um, entre aspas, louco Najib Bukele. para Você vê que o cara pôr ordem. que foi eleito agora na Colômbia, ele falou que vai fazer. E o Flávio Bolsonaro já disse que, não foi o Zema, que falou que vai construir um presídio grande no meio do Amazonas. Tá certo. Nós temos espaço para isso. Com a mesma intenção. Com a mesma intenção. Isola lá e pronto. Desde Agora, o caboclo fugir daquela mata desde da que a Amazônia. gente feche a porta para os direitos humanos, que confunde as coisas. Eu sou favorável aos direitos humanos. Os humanos direitos. Para os humanos, direitos. Né? O cara, não, o bandido, tá bom, vamos dar o que a lei prevê para ele. E não ficar pensando, olha, ele tem que ter 4 refeições. Que é isso, rapaz?
Que é isso. Ele recebe Então, uma ajuda de custo ainda. É. É maior do que o salário mínimo. Uma outra briga que eu não consigo, nós não conseguimos acabar, que é o auxílio reclusão. Você quer, e não é lei, não. E a vítima lá dele lá tem esse Não tem auxílio? nenhum auxílio. Agora isso é uma cachorrada, esse auxílio de É reclusão. uma cachorrada. Tem Isso, mulher que fica doida que o cara fica preso para ele ficar recebendo E isso é auxílio. feito- isso foi feito através de uma portaria do Ministério da Previdência. Não é lei. Não é lei. Isso não foi votado por nós. Tem que acabar com isso aí, velho. Quer dizer que não é lei. Não é lei, sim. Não. É uma Aí o senhor está portaria. olhando no relógio lá, então pode esquecer que tem uma história importantíssima que Não pode esquecer. Quer começar a contar ela? Vamos contar, vamos falar. E do início, eu quero a causa que levou. Ele vai fazer Ah. a introdução, eu quero saber a causa do início. Um policial, o senhor parece que teve uma sobrinha, um assalto. Vai, Cláudio, fala. Não, eu quero saber a história do Papa Léguas. Como Ave se Maria. iniciou? Eu queria ouvir do senhor como que iniciou Foi o e seguinte. qual foi o desfecho. Eu, comandante da 5ª Companhia, tinha um bandido, né, chamado Papa Léguas, e esse cara, o nome era Papa Légua porque ninguém conseguia prender ele sempre fugia. E esse cara cometeu um assalto e estuprou uma criança de 4 anos e tinha-se uma denúncia que ele tinha matado também um policial. E aí, essa notícia chegou para mim, era mais ou menos 10 horas da manhã, eu toquei lá uma formatura, uma reunião, e eu lembro que eu peguei a chave do quartel e mostrei para a tropa, falei, ó, aqui está a chave do quartel. Nós vamos fechar o quartel. Todo mundo vai pegar as viaturas. O posto de gasolina está liberado. Abasteçam o carro de vocês. E nós só vamos voltar a trabalhar quando a gente prender o Papa Léguas. Combinado? Combinado. E aí, quando foi na madrugada, a notícia chegou no rádio. Olha, Papa Légua reagiu e tá aqui. E aí as viaturas todas foram para o lugar. Quando nós chegamos no local, o Papa Légua, ele tinha nada mais, nada menos do que 65 tiros no peito. Rapaz, pareceu até um fato recente. É, Do Goiás recente. Mas antes Mas disso, quando ele falou que o Papalega estava lá, eu imaginei que o Papalega estava Mas- esperando não, já para tinha... ser preso. antes disso, por causa da perseguição do Papa Légua, das investigações, chegou a morrer um policial militar. Foi. Nessa unidade. Eu gostaria que É o senhor verdade, também é verdade. verificasse Nessa mesma essa ocorrência. situação. Nessa mesma ocorrência. Morreu um E policial isso é que militar. o pessoal ficou mais revoltado, né? Mais Os revoltado. melhores policiais que o batalhão Isso, tinha. exatamente. A companhia tinha, a companhia independente. Aí o senhor vai. E aí houve essa revolta. E a tropa, né, Queridíssimo, motivada, e realmente, né, pegamos o Papa Légua. E teve um caso que foi explorado muito pela imprensa, que eu acho que a raiva do bandido era tão grande, e em virtude da morte do colega, que escreveram no peito do Papa Légua PM. Lembra disso, Cláudio? Lembro. Escreveram Eu lembro PM, da história. a faca no peito do Papa Légua. Bom, eu chamei a imprensa, na época era o Silvio Linhares, lembra? Eu chamei o Silvio Linhares e mostrei onde estava o corpo. Está aqui o Papa Légua e tal. Isso deu uma repercussão nacional, se Foi. Deus. que sai internacional, né? Saiu até, salvo engano, na revista Veja, né? Veja Eu vi lá foi quando Isto o senhor É. lá, o buracão lá, ele tava... Eu estava Em cima com do o peitão lá morro, escrito, eu né? no amor da arma, com a mão na pistola, parecia que eu tinha acabado de atirar no cara, pô. Essa foto. E essa fotografia, ela ganhou o prêmio de melhor foto policial. Foi exposta em São Paulo, uma coisa assim. Quem Entendeu? não viu, imaginou que foi você que... E talvez por isso eu respondi durante esse inquérito durante muitos anos. Né? Porque a verdade é que quem matou foi a polícia. Agora, quem foi? O Quem é que autor deu? é um desconhecido Ninguém até deu hoje. 65 tiros. Né? Muita gente deu. Muita gente deu. Então, se achar que foi você, não, mas todo mundo atirou, então vai todo mundo.
E a justiça não conseguiu chegar a nenhum autor. Né? Exatamente. Agora, isso nos incomodou profundamente. Né, Cláudio? Deu trabalho, né? Profundamente, isso aí eu fiquei Imprensa carregando. em cima direto. Nossa Senhora, aí os jornais me colocaram Mas esqueceram a criancinha que foi estupada. Né? e o O policial. policial foi E morto o policial covardemente, foi não sei O quantas policial facadas. também, Né? O policial morreu, eu gostaria que você falasse desse fato. Você Do lembra fato como é que da foi? covardia. Não, Ele entrou para... Ele entrou, eu só lembro disso, porque ele entrou num barraco, né, para pegar Escuro. no o escuro, Papalégua. para pegar o Papalégua e levou uma facada de um cara que também morreu. Que era parente do Papaléguas. Era parente primo do Papaléguas. Eu Estava lembro atrás da disso, porta, estava esperando já, de caso pensado. E aí, né, a tropa, a notícia correu, né, e aí pronto. Aí, Criou uma revolta maior. e o menino gerou uma revolta maior. Essa ocorrência deu uma repercussão nacional. Foi. Foi isso daí. E na verdade ficou emblemático, né, isso aí, a ocorrência Ficou do marcado, Papalégua. Hã? Isso foi marcado, né? Ficou marcado, né? Quando a gente fala Fraga, Major Fraga, na É, época, automaticamente lembra da ocorrência. É verdade. É Porque o uma senhor pena que colocou os que. a unidade à disposição da comunidade para pegar esse Pra malfeitor. pegar o porque podia estuprar outras crianças, Assassino outras do moças, policial um e assassino por aí do vai. policial. Quer dizer, foi uma resposta. Uma resposta Eu à altura, entendo que bem foi uma dada, resposta à bem altura. dada, Né? bem dada. Eu não consigo entender como é que. Eu nunca defendi que a polícia saia matando bandido. Não é isso que eu defendo. Agora, o bandido que enfrentar a polícia. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no presídio. Quando eu cheguei dentro do presídio, e eu estava esperando o cara sair da cela. E eu estava no pátio. Certo? Estava no pátio. Estou lá esperando. Daí a pouco alguém bateu nas minhas costas. Falou assim, Major Fraga. Eu estava paisando. Major Fraga. Aí eu olhei, ele falou, sim. Ele falou assim, eu sei quem é o senhor. E o senhor não está morto aqui agora porque o senhor foi homem. Quando o senhor me prendeu, o senhor não me deu um tapa, porque eu não ofereci resistência. Mas quando o senhor me entregou na delegacia, eu fui espancado, fui torturado. Aí eu falei, eu sempre fui assim. Prendi, o cara não ofereceu resistência, Não pra reagiu, que eu vou? não desrespeitou, não partiu para cima. Não partiu para cima, eu acho que aí, né, tudo bem. Agora, enfrentar a polícia, e a polícia não pode abrir. Olhou mão com disso. cara feia, a gente já muda já o procedimento. Não, o olhar de cara feia merece uma tapa na orelha. Pra dar um bom dia. Não, mas a tropa naquela época era muito respeitável, como o senhor mesmo falou no início aí. Quando a gente chegava, parava a viatura, não Nossa precisava nem falar mão na Senhora. cabeça. A gente já descia, o cara já estava Rapaz, já na posição. a quadra 5, né, tinha fama que ninguém entrava, né? A 7. Era 7? Era 7. Ninguém entrava. Eu digo, o que é Aquela isso? região ali da Era norte, né, cara? 7 Vamos conjunto 6. Era tanto tráfico de drogas ali. Aí depois passou a ser a 3. É. 3 Que até conjunto hoje, I. né? Que até E hoje. até tá, hoje. Até hoje, né? A 3 tá. Mas na época nós acabamos com tudo isso. Não, viatura não entra um cacete, nós vamos entrar. Também a gente com efetivo de 25 viaturas. É. Uma- Era bonito demais. Onde né? pedir apoio, Quando fazia um todo mundo. comboio assim. E apoio lá era questão de 1 minuto no máximo, 2 minutos. É, o apoio porque estava. A cidade Ele tava não tinha, próximo ali, a tava- cidade tava não todo- tinha tanto trânsito, né? Então Não era tinha mais tanto fácil o tinha muita deslocamento. viatura. Era. Tinha muita viatura. Tempo E ninguém bom. se escondia do serviço. Não. Entendeu? Isso era importante. A gente trabalhava em Nenhum. função para diminuir a criminalidade serana. E eu dizia, ó, tô na rua, viu? Quem dormir... Né? Rapaz, eu tenho que. A O turma. tráfico ali na sede, você já chegou a pegar um tráfico meio pesado assim e dar um fragante meio daqueles? Não, eu mesmo Não é pessoalmente apoiar, não. né? Eu não, mas o pessoal pegava. Só O pessoal pegou. Eu lembro que uma vez pegou um cara lá da 7, eu não sei, não lembro o nome dele não. Mas era traficante pesado. Mas antigamente não tinha tantos traficantes assim, não. Tinha o grande, né? E o resto era tudo Formiguinha, aqueles. mula, né? A É. formiguinha, né? Pé Não chinelo. era. Hoje em dia que a coisa tá Traficava feia. muito mais com esse crack, né? É, Aí aumentou demais. hoje E tá com feio. relação aí às delegacias, naquela época preso ficava na delegacia, né? A Polícia Civil pediu muito apoio à Pedia. à área da Há uma Polícia outra Civil. coisa também, você vê que a irmandade entre a Polícia Civil e a Militar era tão grande que mataram um policial civil. E fomos nós que prendemos. Botamos a tropa na rua,
prendemos o vagabundo e entreguei para o Crisanto. Falei, tá aqui. Mataram na nossa área, a gente conseguiu prender o elemento. Fomos nós que entregamos. Né? Quando Você acontece vê a união lá, Não sei o que aconteceu, mas que eu entreguei vivo, entreguei. Hein, Fraga? Quando acontece um negócio desse aí do cara matar um polícia civil, assim, eu acho que a polícia sai atrás do cara doido pro cara reagir, então, né? Tentar alguma coisa, pô, porque A revolta quando a gente revolta, perde um né? colega é muito grande. Isso é verdade. a sorte dele que ele A revolta, se porque entrega, não qual é a reage. profissão que perde tantos profissionais como nós? Não tem. Não tem. Não tem. Se você pegar todos os profissionais do Brasil, o que mais morre é o policial militar. A Polícia Federal morre Pouquíssimo. uma vez ou outra. O grosso quem faz é a Polícia Militar. Ué. Infelizmente é verdade. Não desmerecendo as outras instituições. Não estou Quem desmerecendo. mais morre é a Polícia Militar, depois Polícia Civil. Em qualquer confins desse Brasil tem uma guarnição da Polícia Militar. É Pode verdade. faltar tudo, mas Polícia Militar não falta. E a covardia é muito grande, né? Quando o cara vai assaltar um polícia, né? Na verdade, não sabe nem que é polícia. Quando descobre que é polícia, Eu digo, a covardia o que eu digo é se que excede na hora. dizem que no Brasil não tem pena de morte. Eu digo que tem. O policial, quando é encontrado na rua, quando é pego, é executado. Isso não é pena de morte, não. Exatamente. Isso é sentença de morte, rapaz. Mata o cara. Rio de Janeiro que o diga, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. É policial, mata. Então, Quer dizer por que aí. o nosso quadradinho aqui ainda está com relação aos entes mas tá? temos que estar atentos, porque o crime organizado. Tá bem. Eu sou do tempo que só tinha 2 facções criminosas no Brasil. Hoje tem 88. Era o PCC e o Comando Vermelho. E o Comando Vermelho. Hoje tem 88 facções. Aqui em Brasília tem já. Tem Com- cavalo com- doido, né, daqui? Comboio do Cão- cão. Comboio do Cão. Comboio do Cão, comboio do Foi Cão. Conheci essa facção. Foi onde? No Recanto? Aonde ele foi criado? Foi para aquelas bandas lá, né? Foi. Recanto ou Riacho Sul? É o Riacho Nossa, Sul. sim. É. Tem aqueles Mas bestas interessante, também que a falam cidade que mais não- populacional nunca teve esse problema. É. De fixar uma Uma facção. facção. Por causa do trabalho da polícia. É onde eu digo, quando eu falei que a Polícia Civil trabalha bem nesses aspectos, aí não tenha dúvida E disso digo não. mais, assim, saiu esse comboio do cão e tal, mas ela não se firmou, não. O Distrito Federal não permite, não tem como, quadradinho que Ficar com o comboio do cão é o seguinte, também os caras conhecem o cara que tá lá preso lá e fala assim, não, também sou do comboio, a ver o cara nem é também, quer levar Não, um eu nome acho de que ele comboio, chega, porque é, é laranja. assim, não O prevalece. Brasil assim. está tão esculhambado, o sistema prisional do Brasil está tão avacalhado, que antigamente o preso, quando chega no estabelecimento prisional, você fazia uma classificação do preso. Né? Hoje, a classificação do preso, a lei determina que é pela tipicidade do crime. Você não pode colocar um ladrão de galinhas do lado de um ladrão de bancos. Você não pode fazer isso. Exatamente. Hoje, a classificação que eles fazem, assim, o cara entra lá, qual é a sua facção? PCC, para lá. Qual é a sua? É isso mesmo. Comando Vermelho, para lá. Deixa os caras se matarem, rapaz. Concordo. Deixa eles se matarem. Lá no El Salvador, tinha 30 e poucas facções criminosas, todo mundo lá junto. E não dá nada, não tem morte nem nada. Você viu lá que resolveu o problema, né? Não tem problema nenhum. Aqui no Brasil é os direitos humanos agindo de todas as formas aí contra Lamentavelmente. a Lamentável. população de bem, na realidade. É. Entendeu? A favor maior da vítima de minoria. tudo isso é a sociedade. Com certeza. não tem Sociedade. nem dúvida. A cada dia que passa, a gente fica mais preso e os vagabundos soltos nas ruas. A cada dia que passa é isso. E a coisa só aumenta, só aumenta. E olha que a gente está lutando lá. A gente está lutando. Assim, eu sou o autor da lei que tornou crime hediondo o assassinato de policiais. É um trabalho. Isso é uma- Tem gente que diz que eu não trabalho. Então, essa é uma lei que. Né, Isso é uma vitória. e até parente em terceiro grau. Até terceiro grau. Né? Agora mesmo, eu também sou um dos autores do fim da saidinha, do saidão. Aí o Supremo diz que não, é só daqui para frente, para trás, você a maioria, os 600 e poucos mil presos. Né? A gente São de queria trás. atingir, são de trás. Ué, e a quantidade de gente Não dá para entender. que está saindo aí com esse E não volta, né? na última saída,
15 mil presos em todo o Brasil não voltaram para os presídios. 15 mil. E fora que a criminalidade aumenta, né? Claro. Fora, sai igual o bicho querendo ganhar dinheiro, estuprar. Não, mas veja, Já saiu você está lá no uma- presídio, não ganha, não trabalha, não tem dinheiro. Tá? Aí te mandam para casa, que é para visitar a sua família, no dia dos pais. Aí você não tem dinheiro nem da passagem. Vou assaltar. Você vai assaltar, o cara vai assaltar matar. para poder levar alguma coisa lá para o filho, ou pro, sei lá, entendeu? Quer dizer, É uma coisa tão óbvia. Aumenta o índice Já vem de violência na rua. roubando antes de chegar É. no pai, já tá. Antes de chegar, ele já está praticando o Tem assalto. gente que já comete até homicídio, já vi já. Por isso que eu Antes de digo chegar que na bandido coisa. bom é bandido morto mesmo. Não tem jeito, não. É isso mesmo. Os caras cometem é solto ali na Papuda, tem uns que soltam ali mesmo na rodoviária. Não, eles De trazem lá até a pra cá. rodoviária. De lá pra cá. Eles já trazem vem até a comendo rodoviária, na rodoviária. E ali, dali, Aí eles... começa, né? É. E sem um centavo no bolso. Porque eu presumo que a família deve, numa visita, né? Deve levar o dinheiro. Olha, isso aqui é para você quando sair. Muitos saem na saidão ou no saidinha, muitos já saem com a encomenda do chefe da facção do presídio. Pra Ó, receber. você vai matar fulano de Não tal. vai resolver os problemas. É não. isso mesmo. É, ou então, ó, você vai sair, mas você quando voltar, traga R$300, senão você vai morrer aqui dentro. É Tem que isso, cara. assaltar. Aí vai assaltar. Cobrar que tá O sistema é esse. Cobrar da E- família que ficou devendo lá. É isso aí. Ele fica devendo lá dentro. Aí o camarada manda eles receber aqui. Certo, Cláudio? Certinho. Mais alguma coisa? O senhor tem uma mensagem para passar para esses novos policiais aí que estão cuidando hoje da nossa segurança? Quem está na rua são eles hoje? Os policiais novos têm que ser menos orgulhosos e buscar o passado da corporação. Eles têm que entender que hoje a corporação está no patamar que está graças aos veteranos. São os veteranos que fizeram essa corporação brilhar. Então tem que ter amor à farda, tem que ter amor à corporação e principalmente respeito pelas nossas insígnias e pelos nossos policiais veteranos. É isso que eu peço para eles. Bom. Mais alguma coisa? Não, Quer deixar suas redes sociais aí? as minhas redes sociais é Dep_Alberto Fraga. Isso é isso. Planos Futuro. Vou para a reeleição, quero o meu 6º mandato de deputado federal, representando vocês, a corporação. Podem ter certeza que eu estarei sempre lá de portas abertas para receber quem me procura, né? E lutar por uma melhor legislação para que vocês possam trabalhar e produzir para a sociedade. Não com essa excrescência, essa absurda, essa vergonha chamada audiência de custódia, né? Que eu não vou sossegar enquanto a gente não acabar essa desgraça que foi criada, né? Não é lei também. Você veja que essas duas excrescências, auxílio reclusão e audiência de custódia, foi criada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Para que serve o Congresso? O Congresso é quem legisla, quem faz as leis, e nós estamos seguindo coisas Estão usurpando a função. a função. Então é isso, eu peço o apoio mais uma vez para cada um de vocês. Eu não sou contra a candidatura de ninguém, eu só quero que vocês tenham uma coisa na consciência. Para se ter uma formação de uma liderança política, para chegar no ponto que eu cheguei, vai demorar um pouquinho. Então pensem nisso. O meu nome hoje é uma referência no Congresso Nacional no tocante à segurança pública. Sou valorizado em todo o Brasil. Basta ir no meu gabinete, vocês vão ver a quantidade de honrarias e medalhas que eu tenho lá, de todos os estados, de todas as polícias militares do Brasil. Então eu gostaria que pelo menos a corporação pensasse um pouco na gente e reconhecesse o trabalho que a gente faz por eles. Eu posso fazer mais uma pergunta para o senhor? Deixar isso Pode. sinuca como é que é? Sinuca de bico. Sinuca de bico. A questão das câmeras policiais, o que é que o senhor acha? Eu sou contra. O senhor é contra o porquê? A Câmara Corporal? Isso, a Câmara Eu sou Corporal. contra. Esqueci que é- A Câmara Corporal, ela, na verdade, você não pode produzir provas para te incriminar. Em determinados momentos, numa ocorrência, a gente sabe que o policial precisa exceder um pouco, né? Exercer uma força para conter aquele cidadão. E aquela Câmara ali Impede. impede que ele faça isso.
E outra coisa, Pode desvirtuar. sim, e outra A entrada coisa, num beco, o cara tira essas do lado, o cara câmeras- tira, tá filmando ali, como é que faz? essas câmeras de monitoramento, infelizmente, está sendo usado pela imprensa. Você já notou isso? Eu fiz um projeto para proibir. Eles pegam as imagens das câmeras corporais e botam na imprensa para fazer reportagem. Sensacionalismo. Policial executou o cara. Aquilo ali tem que ficar para dentro da instituição, para a instituição punir o excesso e não na mão da imprensa. O pior que só dá problema o policial tá com a câmera, né? Porque Claro o que indivíduo sim. Não está sendo filmado. Caiado, deixou botar a câmera de... Não. Não deixou. Né? Você só não pega, né? É, Colocar então, nos médicos aí, colocar nos professores. coloca nos políticos, porque só nos policiais. Nos políticos, quando entra no ministério para negociar a emenda, bota lá a câmera. Pô. Hã? Quer dizer, a Então, situação se é para... É uma coisa impressionante. A desconfiança é só em cima só do em cima de policial. nós. É só em cima do policial. Vamos lá encerrar, né? Mais alguma coisa, doutor Cláudio? Não. Mais alguma mensagem? Não, é isso mesmo. Eu agradeço. E é 22. E nós agradecemos a presença do senhor, por aceitar o nosso convite de participar do nosso podcast, no QAP Podcast, Histórias de Polícia. Nosso eterno comandante, né? Nosso eterno comandante. Obrigado. Hoje Foi uma eu me senti mais uma vez na quinta companhia, vendo vocês aqui. Eu vejo a pessoa que está ali atrás, ela olha para você assim, Os olhos brilhando. brilhando. Assim, a família. É porque ela não conhece essa história. Não. Ela assim, é minha segunda esposa, né? ela Então, olha assim para... mas eu já contei algumas coisas para ela. Ela brilha, né? Ela se sente feliz com as suas histórias, né? Então vamos lá, gente. Então, mais uma vez, Sandra Advogado, agradecemos a vocês. Valeu. Sandra Advogado, associados, agradecemos a vocês. Seguro jurídico para militares e também de bombeiro. Hoje nós recebemos essa ilustre pessoa aí, o nosso doutor Cláudio, o tenente aqui, a esposa que está ali por detrás ali, agradecemos a presença e vamos convidá-los outras vezes. Muito obrigado, Coronel Fraga. Obrigado. Antigo Major Major Cláudio, porra. Major Cláudio. Ela